Oi, pessoal, hoje vamos falar de um tópico que voltou à tona na última sexta-feira, onde tivemos o ex-ministro Sérgio Moro saindo do governo. Isso fez com que criou muita volatilidade no mercado financeiro, e uma das consequências dessa volatilidade foi o fechamento da plataforma do Tesouro Direto. Isso traz muitas dúvidas, o porquê o Tesouro fechou, se isso é bom, se isso é ruim, se o Tesouro ainda acaba sendo seguro. Então, primeiro eu vou explicar por cima o que aconteceu e quais que são as consequências disso. Então, primeiro ponto, o Tesouro Direto fechou, né? Mas a gente tem que analisar que nós temos basicamente três tipos de títulos do Tesouro. Tesouro IPCA+, também conhecido como TNB, os pré-fixados que são LTN, e por último temos o Tesouro Selic. O Tesouro Selic foi o único deles que não fechou, tá? Por ele ser um ativo pós-fixado, não quer dizer que ele sempre vai render um percentual da Selic, ele não teve nenhum tipo de oscilação. Já os títulos Tesouro IPCA+, e NTNB, como eles têm essa taxa pré-fixada ao lado, essa taxa oscila todos os dias, para cima ou para baixo. E no pré-fixado também temos essa taxa que acaba oscilando. E o Tesouro fechou na sexta-feira porque teve muita volatilidade nessa taxa. Normalmente é algo que nós não vemos ser negociadas, mas é basicamente uma das formas de ver é o DI futuro, tá? Nesse caso é o DI de 2025. Aqui a gente consegue ver como que era a oscilação normal dele, tá? Isso aqui pré-crise corona. Aqui na crise do corona, que tivemos vários dias do tesouro fechado, aconteceu a mesma coisa. Então, basicamente é um gráfico de candle. Então, quanto mais estendido for esse gráfico, quer dizer que teve mais oscilação de preço. Então, por exemplo, quem comprou aqui comprou muito pior que quem comprou aqui em cima, tá? Porque a taxa ao longo do dia variou. E como o Tesouro é uma plataforma para pessoa física, que não é para ficar fazendo trades durante o dia, quando temos dias de muita volatilidade, de muita oscilação, o Tesouro fecha para não ter esse descasamento entre a taxa de mercado e a taxa que a pessoa está comprando, tá? Então, esse aqui basicamente foi o que aconteceu na sexta-feira passada. Você pode ver que depois da crise do corona, que foi basicamente ali em março de 2020, o Tesouro começou a atuar um pouco mais normal, tá? Uma volatilidade um pouco mais baixa. E aí, com a saída do Sérgio Moro, tivemos uma grande volatilidade, com o que fez com que o Tesouro fechasse para não causar esse problema de pessoas comprando a taxas diferentes no mesmo dia. Então ele simplesmente fecha as negociações daqueles ativos no dia específico e no dia seguinte volta a negociar normalmente, que no caso foi na segunda-feira, tá bom? Então, basicamente é por essa volatilidade. A gente consegue ver aqui, exemplificando um pouco mais na prática, essa taxa. Então, pré-saída do Sérgio Moro, a gente pode ver que estava sendo negociado o título IPCA 2045 a uma taxa de IPCA mais 4,1. Tá? Então, isso aqui basicamente foi na quinta-feira. Aqui chegou a bater até um pouco, quase 4%, aqui perto da quinta-feira. Tá? E aí a gente vê hoje, né, na segunda-feira, chegou a ser a taxa de 4,72. Então foi uma taxa muito alta. Então subiu basicamente 0,6 pontos percentuais daqui para cá. Então, como é uma oscilação muito brusca, para não causar esse descasamento, ele fechou e aí depois ele abre no dia seguinte com a taxa que ele acha mais adequada. E aí também o que acontece? Como a taxa sobe muito, o preço unitário do título cai muito, né? Então a marcação mercado. Então você pode ver que ele saiu do patamar de R$ 1.200 mais ou menos nessa faixa para 1.146. Desculpa, para 1.046. Então isso dá uma queda de aproximadamente 20% de um dia para o outro. Então imagina, quem tivesse comprado de manhã e vendido no final do dia, teria perdido 20%. Por isso que o Tesouro acaba não deixando negociar ao longo do dia com essa grande volatilidade, para realmente não causar essas distorções no mercado do Tesouro Direto, que é focado mais para a pessoa física. Então, quem quer ganhar esse tipo de ganhar, né, ou perder esse tipo de oscilação intradiária, tem que operar o mercado futuro de DI, tá bom? Então essa é a principal diferença. Então, assim, o Tesouro ainda continua sendo um produto seguro, porque está atrelado ao risco do governo, tá? O único ponto que você tem que ter em mente é que para você ter liquidez, para poder resgatar a qualquer momento, nenhum desses dois títulos, nem o pré-fixado, nem o TNB, vai ser o produto que vai ter o dinheiro investido. Então você vai sempre colocar num título pós-fixado, como Tesouro Selic ou até um próprio fundo de Selic, que tem bastante por aí hoje no mercado. Tá? Então assim, o Tesouro ainda continua sendo um investimento seguro, mesmo ele tendo esses fechamentos de vez em quando. Tá? É algo super normal de acontecer e esperado, devido à volatilidade mais alta. Momentos como esse, isso é comum, todo mundo já espera. E uma coisa que aconteceu também no Corona, como a volatilidade era alta todos os dias, então às vezes no dia seguinte estava fechado e não estava fechado, então no caso na sexta-feira ficou fechado, hoje segunda-feira abriu. No Corona, como estava fechado todos os dias praticamente, por volatilidade muito alta, eles deixavam negociar o título uma vez por dia. Então você colocava a sua ordem de compra ou de venda, você não sabia qual era o preço que ia ser vendido ou comprado, mas você sabia que naquele dia ia ser executado, porque uma hora X o robô ia passar e executar todas as ordens, tá?
Então você tem que estar atento que no momento de volatilidade tem esse tipo de risco, tá? O título do tesouro, mas não que seja algo ruim, é algo esperado do próprio produto, continua sendo seguro em relação ao risco de crédito dele, e liquidez, esse não é o produto ideal, então você não terá correndo esse risco, tá bom? Então qualquer dúvida, por favor, fale com seu assessor e não hesite de visitar o nosso site para conhecer mais sobre nós. Obrigado.